Olá, tudo bem? Vamos iniciar então a segunda parte da aula de ecologia. Agora a gente vai ver um pouquinho, sobre sucessão ecológica e sobre os biomas que a gente tem no mundo e no Brasil. Então vejamos, o que é a sucessão ecológica, né? Nada mais é do que a forma em que um ambiente é colonizado. Então, por exemplo, os primeiros indivíduos que surgiram ou que surgem em algum ambiente que, por exemplo, só tem rochas, essa sucessão é a sucessão primária. Então, são os primeiros seres que estão surgindo nesse ambiente. E nós temos também a sucessão secundária. E temos também a sucessão secundária. A sucessão secundária, ela vem de um ambiente que foi devastado, ou então, enfim, morreram todas as espécies, e aí está sendo colonizado novamente, né? Então, por exemplo, depois das queimadas, vamos ter uma recolonização, assim dizer. Então, vamos ter uma sucessão secundária. Então, agora vamos entender o que são os biomas, né? Como é que a gente caracteriza um bioma? Então, o bioma, ele nada mais é do que uma junção de caracteres em que a gente inclui, o clima do ambiente e o tipo de vegetação que a gente tem nele, a fisionomia da vegetação. Então, se temos árvores, se temos arbustos, se temos gramíneas, se o clima é mais úmido, mais seco, se é mais quente, mais frio, tudo isso são características que vão determinar qual bioma é em qual lugar do mundo. Uma coisa importante é que nem todos os biomas, ocupam um mesmo espaço. Então, por exemplo, um mesmo bioma não vai necessariamente ocupar a mesma latitude. Ele pode ocupar diferentes lugares, mas ele vai ter características iguais em todos esses ambientes, tá? Então, vamos iniciar os biomas a partir das geleiras. Ou também podem ser considerados desertos de gelo, tá? A maior geleira que a gente tem é a Antártica, né? Então, toda a Antártica ela é uma grande geleira e eles são responsáveis pelo maior acúmulo de água doce do mundo. Então, é um bioma muito frio, né? Gelo e muito úmido. O segundo bioma que a gente vai ver é a tundra. Tá? A tundra ela já é considerada um ambiente mais inóspito, ele é rico em gramíneas, não tem muita vegetação alta, um ambiente muito frio e no verão bem quente. E aí a gente tem uma questão bem legal dos animais, né? Da fauna, é que alguns conseguem ter uma mudança da coloração do pelo para poder se camuflar. No ambiente de inverno, então com neve, por exemplo a raposa, né? Que no inverno ela fica com pelo branco e no verão fica com pelo mais amarronzado por causa do tom das gramíneas. Esse bioma, ele é considerado o bioma mais frio do planeta, tá? Isso é uma coisa legal da gente saber. E fica mais na região do Polo Norte também, ali para a região do norte do mundo. O próximo bioma, então, que veremos é a taiga. A taiga também fica localizada mais no norte, ela é considerada também conhecida como floresta boreal. Então aí, a aurora boreal, lá no norte, enfim, é um bioma que tem uma amplitude térmica muito grande ao longo do ano, então vai de menos 50 a 20 graus positivos, e isso varia, no inverno e no verão. Esse ambiente, além de ser muito frio ou quente no verão, ele tem árvores no formato cônico. Por que cônico? Quando neva no inverno, as neves se acumulam e cai, não fica acumulada na copa das árvores. E também por causa dessas grandes florestas, acaba que o solo fica pobre em nutrientes, porque não chega a luminosidade, enfim, até o solo, porque para nessa copa das árvores. Depois a gente chega na floresta temperada. A floresta temperada ela tem no norte, tem no sul, tem aqui na América Latina, tem na Austrália, enfim, está espalhada aí pelo mundo. Ela tem uma questão muito específica, que ela tem as 4 estações do ano super marcadas. Aí a gente pode lembrar da música da Sandy Júnior e fazer total relação. Por quê? Porque sim, as folhas caem no outono, no inverno fica sem folhas, com poucas folhas, poucas flores, então não tem uma coloração, as cores das folhas mudam, e são 4 florestas diferentes ao longo do ano, assim. Quando tu chega e olha, em diferentes etapas do ano a gente vai ter florestas totalmente diferentes. E isso é uma característica da floresta temperada. A floresta tropical, então aqui é uma das que a gente mais conhece, ela é caracterizada muito por causa do calor e da umidade.
Então é uma floresta que chove e que tem muita incidência de sol. Muito por causa da posição dela, de ser entre os trópicos, né? Então ali a gente já tem uma influência bem grande da linha do Equador, então do calor. Uma floresta de grandes árvores e com alta pluviosidade ao longo de todo o ano. E uma coisa legal é que a maior floresta tropical do mundo tá aqui, que é a Amazônia. Ou na verdade não tá, né? Enfim. Temos então a pradaria, né, que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, que é o Pampa. Ele é um ambiente úmido e ele tem grandes campos, então nós não temos árvores, né, temos arbustos e temos gramíneas, um grande predomínio de gramíneas. A savana, por sua vez, a gente tem algumas árvores, são mais esparsas, né, não fazem aglomerações. Algumas árvores já possuem um tronco mais retorcido, ou então poucas folhas para evitar a transpiração e a perda de água, né, porque são ambientes muito quentes e secos. Então uma árvore bem representativa desse bioma é o baobá, lá no continente africano. Inclusive tem diversas lendas, né, sobre essa árvore. Se tu ainda não sabe qual é a lenda, dá uma olhada no podcast que tu vai descobrir. O último bioma então que a gente vai ver são os desertos, que podem ser quentes ou frios. Temos desertos de gelo também, e são representativos, né, como um ambiente seco. E por que durante o dia, por exemplo, nos desertos é muito quente e à noite é muito frio? Como o solo é arenoso, a areia não absorve calor. Então à noite não tem como liberar esse calor do solo, né, que absorveu o sol o dia inteiro, para liberar e ficar quente o ambiente. Então por causa disso, a noite nos desertos é muito frio, embora o dia possa ter sido muito quente. Agora chegando então nos biomas brasileiros, a gente tem 6 biomas aqui no Brasil. Então vamos começar lá pelo norte, né? Então a gente tem a floresta amazônica, né, que é uma floresta tropical, que a gente já tinha visto antes. A floresta amazônica, ela tá englobada em 9 países, tá? E a Amazônia Legal, aí uma diferença que a gente tem que prestar atenção, ela engloba 9 estados. E ela foi criada para ter um desenvolvimento econômico mais sustentável dentro da floresta, tá? A floresta amazônica, então, ela é muito úmida, né? E ela tem uma grande biodiversidade. E uma coisa legal que a gente tem que saber é que ela é dividida em 3 tipos. Então a gente tem a mata de várzea. A mata de várzea, ela sofre inundações periódicas, tá? Essas inundações periódicas, elas são muito relacionadas às cheias, a épocas de cheias dos rios. A mata de Igapó, por sua vez, ela é uma região que está constantemente alagado. Então é onde ficam as Vitórias Régias, por exemplo, né, que são vegetações bem representativas lá da Amazônia. E por último é a floresta, a mata de terra firme, desculpa, e aí, né, como o nome diz, não alaga e é representativo da maior parte da floresta amazônica. A Mata Atlântica, então, atualmente, né, a gente tem apenas em torno de 7 a 9% da mata original, então foi um dos biomas em que a gente mais perdeu espaço, e isso tudo vem desde a época do descobrimento do Brasil, né? Então da chegada dos portugueses, que começaram a extração e o desmatamento do pau-brasil, que era uma árvore que tinha na Mata Atlântica. Então a Mata Atlântica, ela é um bioma muito rico, muito biodiverso, a maior biodiversidade de várias espécies está na Mata Atlântica. E como é um terreno montanhoso, porque fica no litoral, tem grande influência dos ventos que vêm do oceano. E por causa disso, acaba que tem uma grande precipitação, então chove muito. E uma coisa importante que a gente tem que saber sobre a Mata Atlântica é que ela tem microclimas. E esses microclimas dentro do ambiente, ele propicia essa maior biodiversidade dentro dessas regiões. Outro bioma que a gente encontra aqui no Rio Grande do Sul, então, é o Pampa. O Pampa, ele é um ambiente que já foi muito devastado e hoje em dia tem conservou pouca mata original, né? Então a gente tem característica por campo, gramíneas e poucos arbustos. A parte de vegetação mais densa, assim, de pequenas matas que a gente tem dentro do Pampa é por causa de rios ou lagos que tem, então é a mata ciliar. E aí é que está a contribuição do gado para esse ambiente, em que eles
evitam que essas florestas se ampliem de tamanho e assim tire, né, essa característica do Pampa de ser um campo. É um bioma em que hoje a gente tem apenas 20% do território original, então ele é muito quente e tem um alto índice de chuva. As árvores, elas têm uns troncos retorcidos justamente por causa desse calor e também porque o solo não é muito rico em nutrientes, então ele é muito semelhante com a savana que a gente tinha visto anteriormente. O Pantanal, então, né, que é um bioma rico em águas, tem cortado, né, todo ele por cursos de rio, é a maior planície de inundação que a gente tem. Então lá no Pantanal tem um verão quente e chuvoso e um inverno frio e seco. Então a gente tem essas duas estações marcadas. E lá a gente também tem uma grande biodiversidade dentro de todo o ambiente, né? E na Caatinga, por fim, ela é um ambiente em que a gente já perdeu 40 mil quilômetros quadrados do bioma por causa dos cortes de árvore. Então o bioma ele se transformou em um deserto em boa parte por causa desses cortes. Então esse bioma ele é caracterizado por árvores que perdem as folhas nos climas secos justamente para evitar a perda de água, né, a transpiração das folhas. E aí aqui a gente vai encontrar os cactos, né, e aqueles ambientes mais com rochas e pedras e tudo mais. E aí a gente tem os ecossistemas aquáticos. E aí a gente tem dividido em dois, né, marinhos e água doce. Os marinhos, então, eles recobrem mais de 75% do planeta, né, então a gente tem grandes oceanos no nosso mundo. E a gente tem dividido em áreas, então a gente tem os plânctons, os bêntons, e daí a gente vai ter uma classificação desses animais. E a gente tem a parte abissal, que daí tem aqueles bichos estranhos, que já são de uma parte que não é afótica, então não tem luz. Também tem uma variedade da quantidade de sal nos oceanos e das influências que tem dos rios. E nos ecossistemas aquáticos de água doce, a gente tem dois tipos. Os de água parada, então lagos, lagoas, e os de água corrente, né? Então os rios, cachoeiras, enfim.